Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo da série Match and Ladies, tá? Mas nesse vídeo aqui eu não vou falar de nada assim muito importante, tá? Porque tudo que eu já falei, tá? Eu já coloquei todas as ideias que eu queria, tá? Para a promoção do projeto, tá? Da empresa, tá? Ok? Eu falei sobre os símbolos, falei sobre a quantidade de empresas, falei sobre as pessoas que eu coloquei, pessoas famosas como modelo de cada pessoa que eu quero na empresa, tá? Ok? Vou falar um pouco sobre isso também para começar a sketch aqui que eu vou fazer. E coloquei um máximo de 10, tá? A respeito de quais são esses projetos de filmes, de um universo de super-heróis, tá? Projetos de uma escola de arte marcial, tá? Etc. Eu joguei todas as ideias que eu podia, tá? E tem uns vídeos aqui para que, se você quiser ver, tá, e analisar para patrocinar o projeto, sinfuge@gmail.com, tá? Muitas ameaças, tá? 24 horas, tá? Fraudes, tá? E espólio, tá? Você vai descobrir quem é que está me roubando, quem é que está me ameaçando, tá? E você vai destruir tudo isso daí para patrocinar o meu trabalho. Então, falando a princípio é o seguinte, por exemplo, imagine que você é uma pessoa comum que quer patrocinar o meu trabalho. Eu quero que você entenda, tá, que a sua tentativa seja fazer conforme eu estou falando. O que é o projeto Natalie Portman Jan D e as 8 Ladies? Qual vai ser a primeira coisa que você vai tentar fazer? Você vai tentar fazer um contato e uma mediação com essas pessoas, para eu tentar encabeçar justamente o projeto na origem. Se automaticamente isso não é possível, tá, e você me apresentar as razões e você for uma pessoa extremamente confiável, aí sim a gente vai adaptando o projeto para outros moldes, tá? Ok? Só que eu já falei para você que duas coisas eu nunca vou aceitar. Que um cu que encosta no olho dos outros dite regras para mim. Quando você que eu faça a vontade disso, mas de jeito nenhum. Eu nunca vou fazer, tá? Ok? Jamais um furingo encostado no meu olho está ditando nada aqui. Eu estou mandando nisso daí, isso daí está debaixo dos meus pés. Primeira situação, tá? A segunda é que, se você chegar para mim e oferecer alguma coisa para eu estar abaixo disso daí, ou então que eu venha minguar o meu trabalho, mas de jeito nenhum. Que você o que você pensa que você é? Consegue entender? Ok? Consegue entender? Nada que encosta cu no olho dos outros está ditando nada e nada está sendo agradado nisso daí, ponto, ok? Eu estou acima de tudo isso daí, pronto. Então, o que eu estou falando aqui é que a sua possibilidade de me oferecer um patrocínio está dentro dos seus limites, e aí a gente vai entender até onde a gente pode chegar, tá? Analisando de pequeno a altíssimo porte, tá? Ok? Consegue entender? Em outras palavras, qualquer cagalhão que encosta o cu no meu olho, por acaso nesta mesa de reunião aqui alguém foi convidado que encosta furingo no olho dos outros? Não. Eu inclusive estava falando aqui que, se eu estou realizando esses projetos, isso daí já foi. Não vai ver nem eu realizando. Ok? Nem vai ver eu realizando esses projetos. Ok? Então vamos lá, vamos continuar. Pronto. Eu vou falar sobre um assunto bem simples, que é sobre as duas garotas que eu quero, tá? Ok? E aí, imagine que eu estou aqui na sala de reunião com a mesa do Bruce Wayne, né? E de um lado, do meu lado direito, está a Jan Zi, representante da empresa chinesa, tá, de arte. Pois não? Senhora Jan Zi, tudo bem? Aí ela, tudo bem. Aí, ok. Senhora Natalie Portman, à esquerda, com suas 8 ladies, né? Do seu lado, oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi, 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 8 vezes, ok? São 8 ladies. Estão aqui do outro lado, você sabe os nomes dela, né? Vamos lá, Michelle Pfeiffer, Tia Carrell, Candace Kita, Elizabeth Perkins, Reese Witherspoon. Ih, agora bloqueou aqui. Esqueci, Kristen Dunst, Sharon Stone, vamos lá, Tia Carrey, será que eu repeti? A Talia Shire, ok? Tem 8 mulheres aqui, pois não, tudo bem. E a senhora Natalie Portman representando a empresa dos Estados Unidos, que vai ficar com a parte de audiovisual igual a empresa chinesa, só que no caso a empresa chinesa é uma empresa de arte, de altíssimo porte, e a empresa americana vai cuidar da parte de audiovisual em parceria com a outra empresa,
E também vai ser uma empresa, as duas, tá? Vão trabalhar na mesma parceria para a produção de livros e outras coisas semelhantes a isso daí. E o universo de super-heróis, ok? Tá? Ok? Senhorita Natalie Portman, eu queria por favor pedir que você encaminhe, tá? Uma denúncia que estão praticando magia negra no meu olho. Senhorita Zanzi, aqui também, ok? Eu quero que isso daí não... Eu não quero que isso daí não só não saiba de nada, como seja completamente exterminado. Ok. E o que significa? O que significa, Jorge? Que foi? Vocês estão vendo esse gongo que eu coloquei aqui atrás? Aqui? Não. Aqui atrás aqui de mim, aqui um gongo enorme aqui que eu mandei colocar para começar a reunião. Jorge, o que você vai fazer? Pera aí, deixa eu pegar. Vou me levantar aqui da cadeira. Dá licença, deixa eu pegar aqui a baqueta do gongo. Pronto, ok. Podemos começar a reunião, ok? Eu estava querendo colocar essa introdução para a cerimônia, ok? Então vamos lá. Bom, então a gente vai falar o quê? Né? O que a gente vai falar? Eu vou falar sobre as duas meninas, tá? Que eu quero que sejam minhas duas esposas, tá? Ok? Eu não vou falar o nome delas, tá? Nem vou descrever como é que elas são, tá? Ok? Mas são as duas garotas, tá? Que eu conheci na época do colégio, tá? Uma eu cheguei para ela, falei que gostava dela, tá? E aí depois eu cheguei para uma outra e falei que gostava dela. E eu contei a historinha num dos vídeos, tá? São essas duas garotas que eu quero para que sejam as minhas duas esposas. E eu quero que as minhas teen ladies trabalhem para que ninguém encoste um dedo nelas, tá? Ok? Nada se aproxime delas a não ser eu, depois que eu falei isso daí. Ok? E aí elas vão ser as minhas two girls, né? Ou seja, como se fossem as minhas duas querubinas, tá? Considerando as outras anotações que eu fiz, tá? Já expliquei o enredo de todas as outras coisas que envolvem isso daí, tá? E, Jorge, e se uma das duas não aceitar? Se uma das duas não aceitar? O lance é o seguinte, o que eu vou colocar é o seguinte, sobre o que eu penso a respeito delas aceitarem ou não. Como eu falei aqui que nada que encosta o cu no olho dos outros dita ordens para mim, eu vou colocar aqui uma ilustração para você entender bem. Por exemplo, imagine que eu chego e falo assim, olha, eu quero isso aqui, eu quero isso. E aí algum cagalhão fala, como é que é? Presta atenção. Você quer isso aqui, né? Você quer isso aqui, deixa eu ver. Você pode ficar com isso daqui sob as seguintes condições. Eu vou falar para você que você pode ficar com isso aqui por causa disso, tá? Mas também assim não pode, não sei o que, tal, e vai falando, ok. Eu tenho uma ideia melhor. Você vai tomar no olho do seu cu e você vai pra puta que te pariu. E aí eu tomo essas decisões. Você poderia tomar essa posição? Ok? É isso que eu tomo. Significa que, por exemplo, quando eu estiver diante dessas duas garotas, ou diante de uma delas, eu vou por exemplo, se eu estou diante de uma delas, eu vou me interessar extremamente em saber, tá, a opinião da outra. Consegue entender? Ok? Eu vou querer saber extremamente, a outra vai me interessar extremamente. Ok? Significa que se eu quero uma, eu quero as duas. Se eu falei as duas, é as duas e acabou. Ok? Então eu quero as duas. Mas se provavelmente por alguma situação eu só puder ficar com uma, tá? Eu vou me interessar grandemente em saber a respeito da outra. Consegue entender? Ok? Mas e o indivíduo que fez isso aqui, ó, presta atenção, ó, aqui está o objeto que está na minha mão, né? Aqui, ó, esse objeto aqui não pode, tá bom, eu tenho uma ideia melhor, fica segurando ele aqui, deixa eu pegar aqui uma espada aqui, e eu vou cortar o seu braço e vou poder ficar com ele, é isso daí que eu vou fazer, consegue entender? Ok? Presta atenção, pronto, já está resolvido o problema, já peguei de volta, pode ficar tranquilo, ok? Pronto, então eu já expliquei para você a primeira parte. Mas imagine que eu fico com uma delas, tá? Significa que tem outras garotas que eu gostaria de ter comigo. Então, o que eu vou apresentar para essa tal dessa menina, ou para as duas, tá? Vai estar sob a condição de eu ainda apresentar isso para ela, tá? Ok? Porque a princípio eu quero essas duas meninas para mim, tá? Ok? Mas o que eu posso apresentar para elas como um acordo, eu ainda vou apresentar para elas, ok? Significa que eu vou me entender com elas, tá? E as decisões vão ser tomadas, como que diz assim, ó, como é que eu vou dizer, da parte,
por exemplo, da extremidade assim do corpo delas. Para mim, é problema meu. Não tem outra coisa entrando no meio disso daí. Pronto, é isso daí. Ok? Pronto, então esse é o que eu queria pedir para as minhas Chain Ladies, tá? Ao me patrocinar por esse trabalho. E uma das coisas que eu quero colocar aqui é falando o seguinte, tá? É como eu falei, se as Chain Ladies não têm condições de investir nesse empreendimento, tá? Então significa que não dá, tá? Mas o objetivo é... Por quê? Porque considerando todas aquelas coisas que eu já falei, inclusive nos 2 últimos vídeos que eu fiz aqui com a foto da Natalie Portman com a Janzi, tá? Eu expliquei. Inclusive está mais no vídeo da Janzi. Significa, agora imagine que sim, pronto, sim. Significa que isso é um empreendimento, tá? De uma nova empresa. Consegue entender? Assim como tem aquelas empresas, eu vou falar o nome somente para citar a existência dessas empresas, que você sabe que existe. Assim como tem a Paramount, como tem a Fox, como tem o Netflix, tá? Como tem outras empresas, tá? Assim vai ter a empresa do Jorge Rodrigues, ok? Uma empresa que vai começar com estes trabalhos que eu tenho promovido aqui. Estes trabalhos, pronto. Uma empresa de audiovisual. Que começa com o seguinte propósito, tá? Eu já falei, eu divido o meu trabalho em 2 partes. Um propósito diplomático, tá? Que é como se fosse uma coisa não diretamente ligado à questão da arte, tá? Que é um propósito diplomático. E o propósito artístico, que envolve, no caso, o portfólio desse trabalho. A apresentação de escritos, desenhos, tudo aquilo que... ideias, tudo que diz respeito. Isso daí é a parte artística da empresa. Consegue entender? E é isso que eu quero que as minhas Chain Ladies estejam interessadas, tá? Primeiro elas avaliem se há possibilidade de fazer isso, tá? Por quê? Por causa de uma coisa que estava na minha mente aqui que eu vou falar agora. Vai entrar numa parte boa. Significa alicerce. E uma das coisas que eu quero falar em nível diplomático aqui é o seguinte. O mundo, tá? É disputado. O mundo social, tá? E a maneira como a sociedade tem se organizado, ele é disputado por pessoas boas e pessoas ruins, pessoas certas e pessoas erradas. Consegue entender? Como se tudo isso tivesse os mesmos direitos, você consegue entender? Isso é uma completa inversão de valores, tá? Que os errados eles estejam na mesma estatura dos certos, que os incompetentes estejam galgando com os competentes, tá? E é justamente isso, tá? Isso que eu falei aqui é uma das razões principais, tá? Como eu falei que há 4 razões no mundo para que esse mundo não melhore, tá? É uma das razões principais, tá? Porque as coisas nunca melhoram. Enquanto existe um cu encostando no olho dos outros, tá? Esse mundo nunca vai melhorar, ok? Isso significa que essas mulheres, ao estarem patrocinando este novo empreendimento, elas têm que ter o alicerce onde nada disso vai intervir, para que isso progrida. Pronto. Assim como Deus edificou o povo dele, tá? Tinha todas as nações já estavam edificadas. Quando começou Abraão, quando Deus chamou Abraão para começar a edificar a nação dele, já existiam os filisteus, já existia o Egito, já existia várias outras coisas. E aquele povo começou a partir de Abraão. E Deus fez todo o trabalho dele naquilo ali, e não estava nada interessado com os costumes que os outros tinham de fazer. E Deus falou, vou fazer alguma coisa a partir de Abraão, e aí foi até Jacó, e ali começou o povo que Deus edificou, sem se importar com nada que já estava ali. É assim que eu quero, tá? Ter a estrutura para desenvolver esse projeto. Esse projeto vai começar sem que nada que está por fora venha intervir dentro disso daí, tá? Ok? Para que as coisas venham correr exatamente como eu tenho planejado. Consegue entender? Aí sim as atrizes, poxa, sim, eu gostaria de tomar partido e de empreitar neste empreendimento. E não vai ter oposição nenhuma, não vai ter oposição, não vai ter incômodo por parte de nada. Esses aproveitadores, impostores, cus encostados no olho, eles não vão atrapalhar isso daí, eles não vão se intrometer nisso daí. Pronto, esse é o alicerce que eu preciso das minhas Chain Ladies. E aí elas vão me ajudar a conseguir essas 2 meninas, elas vão conseguir essas 2 meninas e a gente vai
fazer uma reunião particular para ver o que a gente vai fazer, ok?